Fala galera, programa História em Pauta número 73 e dessa vez falando sobre a nova direita na América do Sul. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Quero encerrar com um desabafo. Desculpem os professores. Sou contra a greve na porta da prefeitura. Sou a favor da greve lá na porta da Câmara Municipal. Um professor que ganha 1.000 e poucos reais, 2.000, e um vereador ganhando 9.000 ou mais, me desculpem, vereadores, não peçam voto, gera miséria. Vereador com esse salário e um professor com salário de 1.000 e poucos reais ou 2.000, essa desigualdade, acredito que vereador nem Eucaristia pode receber. Acredito que lá em Brasília, com a corrupção, aonde os políticos hoje estão desacreditados, não podem receber Eucaristia, porque geram uma sociedade de miseráveis, matando uma saúde e uma educação. Ser político hoje, infelizmente, não merece crédito. Amém. Alerta! Programa História em Pauta, edição número 73, na Rádio A Voz do Morro, aqui no Morro Santana, diretamente aos trabalhadores, aos estudantes do Morro Santana, da Vila das Laranjeiras, de Alvorada e do mundo, enfatizando principalmente dentro desse mundo a porção da América Latina. Estamos aqui então para começar um programa sobre a nova direita na América do Sul, aqui com o colega Fábio Melo, que vai dar seu alô para os nossos queridos ouvintes. Olá. Muito obrigado pelas falas educativas, que com certeza a população vai se desenvolver muito, graças aos teus aconselhamentos, colega Fábio Melo. Bom, mas vamos começar o papo primeiro, o nosso convidado dando o seu alô aos nossos ouvintes, se apresentando e nos explicando que áudio é esse que a gente ouviu aí, Robson. Muito bom dia a todos. Eu sou o Robson, formado em História pela FAPA. É um prazer estar aqui com os colegas debatendo essa questão, uma questão política, uma questão social no nosso ambiente hoje, da América Latina e da América do Sul. O áudio que a gente ouviu foi do bispo da cidade de Lages, Santa Catarina, falando a respeito da questão dos ganhos exorbitantes do legislativo, seja municipais, estadual ou federal, e da responsabilidade que eles têm. E quando a gente ouve um áudio desse vindo de um representante dentro da Igreja Católica, a gente já percebe que muitas coisas estão mudando dentro da nossa América Latina. Inclusive como contraponto a essa direita que tem surgido aí, ou vamos debater agora se ela é nova mesmo, ou se a velha direita está reaparecendo com uma nova roupagem. Vamos começar então de acordo com nossa tríade, que é História, Educação E polêmica. e não poderia ser diferente. Tem um comentário no nosso grupo do Facebook do JACB, que é o Grupo de Estudo Americanista Cipriano Barata, nosso mais polêmico aí participante do nosso grupo à esquerda, que é o Lúcio Júnior Espírito Santo. Ele diz o seguinte: Rafael, não há ascensão de nova direita. Vamos debater A agora. pauta mesmo é fantasmagórica. Diante do fracasso da direita, que é o PT, uma direita tradicional e mais extrema ergueu a cabeça e assumiu o poder junto ao PMDB. Tu concorda com o Lúcio ou professor Robson? Eu acho que essa questão que ele traz é realmente a essência do que nós vamos debater aqui hoje, porque quando a gente começa a perceber que novas figuras começam a surgir
e velhas ideias começam a reaparecer, quando as pessoas começam a falar em volta de ditadura militar, quando as pessoas começam a defender e a aceitar posições de alguém como o deputado Jair Bolsonaro, a gente começa realmente a pensar isso que a gente vai trazer aqui hoje. Que direita é essa? É nova? É a velha com uma nova máscara? De que forma eles estão aproveitando a crise social e econômica da América do Sul para novamente ascenderem ao poder? Bom, o nosso tema, que é a nova direita na América do Sul, né? Quem sabe a gente não começa essa conversa com uma explicação aos nossos ouvintes sobre a porção da América Latina que é a América do Sul, com suas características. O que tu poderia citar para nós como características gerais da América do Sul, seja historicamente, culturalmente, economicamente? Começando então com o que é o nosso ramo de trabalho, que é a questão histórica da nossa porção aqui da América do Sul, o que nós primeiro temos que elencar é a questão da colonização ibero-americana de Espanha e Portugal, que vieram para cá com um objetivo claro de exploração. Exploração da riqueza, exploração de quem aqui morava e também da mão de obra dos africanos através da escravidão. E essa América do Sul, a gente pegando lá a partir do século XIX, quando a gente tem a independência, as independências na América do Sul, nós passamos a ter uma independência que a gente fala, que a gente pensa até se foi uma independência de fato, porque os países deixaram de se tornar colônias de Espanha e Portugal para passar por uma dependência econômica e por uma dominação da Inglaterra. A partir já do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, nós vemos a ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência mundial, como uma figura, como protagonista, e principalmente no que hoje em dia se fala também, que é uma visão dos norte-americanos, que seria o seu quintal, que seria a América Latina e, para o nosso debate hoje, a América do Sul. Então nós passamos de um momento de dominação europeia, Espanha, Portugal e depois Inglaterra, para uma dominação norte-americana, que se apresenta tanto nas questões econômicas, as nossas grandes empresas aqui, muitas das nossas grandes empresas na América do Sul são norte-americanas ou então são europeias, e também com questões culturais. Hoje nós somos inundados por programas de TV, por música, no cinema. Os grandes filmes que ocupam grandes espaços são os filmes norte-americanos. Então, o que nós temos na nossa América do Sul é um ambiente onde fomos sempre perpassados e dominados por outras culturas que vieram aqui aproveitar do nosso espaço com o aval dos grupos conservadores e das classes dominantes de dentro da nossa própria América do Sul. Está acontecendo uma censura aí no nosso programa, Fábio. O que está acontecendo? Explica aí para os ouvintes. Pois é, eu estou postando aqui nos grupos do Facebook, né, o pessoal acompanhar o História em Pauta, e o Facebook está colocando como spam as minhas publicações que o pessoal acompanhar o Voz do Morro, mas a gente não desiste. Como já diria o grande historiador americanista Fábio Melo, nós somos a resistência. Exatamente. Vamos seguir então para uma continuação dessa ideia aí de entender o que é a América do Sul. Gostaria que tu dissesse para nós, professor Robson, nosso grande colega aí da Faculdade do Pobre Alvoradense, a FAPA, como que o Brasil se coloca nessa América do Sul? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Brasil ele é o maior país da América Latina e, por consequência, também da América do Sul. E como o maior país, em termo territorial e termos econômicos, nós temos um papel muito importante dentro dessa América do Sul. Só que, dentro dos meus estudos para o nosso encontro de hoje, o que vários sociólogos criticam a respeito da postura do Brasil é nós não nos enxergarmos como latino-americanos e não nos enxergarmos também como sul-americanos. Por nós temos um litoral muito grande e nós temos uma ocupação territorial do Brasil ainda muito
concentrada do centro brasileiro em direção ao nosso litoral. E por também, não podemos deixar de falar, o nosso idioma ser diferente do restante da América do Sul, isso acaba fazendo com que nós não tenhamos uma integração de fato como deveríamos ter. E como poderia ser para que nós possamos fortalecer esse nosso território sul-americano que tanto explorado e continua sendo explorado. E o que é nova direita? Será que essa nova direita existe mesmo? Ou será que é uma velha direita que se reformulou ou que trouxe conceitos antigos para eles e que, na verdade, aparenta para as pessoas mais desinformadas politicamente como conceitos novos? Se nós falarmos em termos de política partidária, a gente não pode falar numa nova direita. Porque o que a gente vê são os mesmos políticos de sempre, de muitos anos de legislatura, de muitos mandatos, aparecendo como protagonistas novamente. O maior caso que nós temos aqui no Brasil, para citar o exemplo, é o Michel Temer, um político antigo, de uma carreira longa, e que ascendeu ao poder sem o voto popular. Mas se a gente pensar enquanto sociedade, o que nós vemos é pessoas que até o final do século XX estavam numa condição social de não poder ascender principalmente ao consumo, quando elas têm possibilidade, durante os governos, principalmente os governos do presidente Lula e de outros aqui na América Latina, quando eles conseguem chegar a esse poder de consumo, eles passam a se enxergar, mesmo não sendo de fato, como uma classe média, perdão. E a partir daí, quando tu chega num status de que tu tem acesso ao consumo que antes tu não tinha, a bens de consumo, a facilidades, mesmo que gerando um endividamento econômico, isso leva as pessoas gradualmente a mudarem o seu posicionamento e a sua visão. Porque o que muitas vezes a gente enxerga é que as pessoas querem mais se aproximar de quem está em cima, enxergando que aquilo poderia ser uma realidade para elas do que aqueles que estão mais próximos e um pouco abaixo deles. Isso acentua as diferenças sociais na nossa América do Sul e acabou gerando, por causa das crises econômicas e da crise política que surgiu nesses últimos 15 anos, principalmente gerado por escândalos de corrupção que foram deflagrados agora nos últimos tempos, um fato e uma questão de que as pessoas estão se vendo agora como invertendo o jogo a favor dessa direita política e dando mais espaço e mais força para eles. Tu falou bastante sobre a questão do consumo, né? Eu queria saber de ti se o consumo ele é uma característica que tu pode definir como alguém de direita que tenha mais consumo, mais acesso a bens de consumo. Sim, isso certamente é algo que a gente pode caracterizar, porque o que a gente vê é que pessoas com maior poder aquisitivo, na sua grande maioria, elas estão ligadas a organismos mais conservadores, a um pensamento mais conservador. E isso também vai levar a uma maior possibilidade de consumo por causa da sua renda maior. Quanto maior a renda, e isso é uma coisa comprovada, maior vai ser o consumo da pessoa. E quanto maior esse consumo, mais tu tem um impacto também em algo que está sendo muito gritante aqui na nossa América do Sul também, que é a questão ambiental, que impacta também, de novo, mais uma vez, os mais pobres. Mas será que o que define além do padrão de consumo, a questão direita e esquerda também não é o tipo de produto que essas pessoas consomem? Porque, por exemplo, com esse boom aí do crédito, da expansão do crédito, que foi uma política dos últimos governos petistas, neoliberais petistas, né? Teve uma expansão muito significativa do consumo, mas bens de consumo não duráveis ou duráveis, como por exemplo carro, eletrodoméstico, geladeira. Claro, é óbvio que as pessoas precisam desses bens para ter uma vida razoavelmente decente, né? Mas será que a partir do momento que tu estimula só esse tipo de bem e não estimula também
um tipo de bem que não é material, mas é um bem mais cultural ou intelectual, tu não ajuda a favorecer com que esse pessoal que consuma, fique mais à direita do que, por exemplo, o pessoal que consome de forma razoável bens de consumo como refrigerador, TV, computador, mas também sabe consumir bens, por exemplo, livros, ou sabe ter uma educação que lhe possibilite visualizar além do oligopólio midiático, né? Será que me fugiu a palavra agora, será que esse filtro entre aquele que consome puramente bem material e aquele que consome de forma equilibrada, bem material, mas também sabe estudar, sabe ir atrás, sabe buscar outros pontos de vista, será que isso também não define o que é direita e o que é esquerda? O pessoal que consome mais produtos materiais acaba se tornando nova direita. E o pessoal que consome educação, cultura, por um outro viés, não apenas do viés materialista, acaba tendo uma visão um pouco mais moderada, quem sabe um pouco mais de esquerda. O melhor exemplo que eu posso trazer dentro disso aí que tu falou é algo que eu tenho presenciado na própria escola que eu trabalho. Hoje em dia, o que a gente vê, o que a gente viu de 10 anos para cá, foi o boom dos chamados smartphones. E hoje o que a gente mais enxerga, o que a gente mais vê entre os adolescentes, na faixa etária aí dos seus 13, 14 anos até 17, 18 anos, em que o desejo deles não é mais ter um smartphone, eles querem ter um iPhone, que no Brasil novo não custa menos de R$2.000. Se nós pararmos para pensar, quem é que tem R$2.000 para desembolsar num telefone hoje em dia? Que parcela da população é essa? E o que a gente começa a ver? Esses bens de consumo, eles não são bens de consumo descartáveis, não é só uma realidade do Brasil que é maior. Em outros países tu pode ver isso aí também. Conforme mais a gente consome esses bens descartáveis, e a gente deixa de lado bens duráveis, por exemplo, como um investimento na casa própria, que é algo que eu posso até falar da minha própria realidade, que é algo que te faz ter que abrir mão de muitas coisas. Quando tu decide investir em ter uma casa própria, tu tem que abrir mão muitas vezes de vida social, muitas vezes de ter alguns outros confortos para que tu possa ter a tua própria moradia. E se tu investe só nesses bens descartáveis, tu sim, como tu falaste, tu vai ter uma visão mais voltada à direita, sim. Porque daí tu vai estar ligado àquela questão do apelo midiático, que te leva e te mostra aquela vida maravilhosa e linda de quem consome esses produtos, de que tu está na crista da onda, de que tu está na moda. E isso acaba, mais uma vez, pesando a balança, novamente, para o eixo Europa e Estados Unidos. E fazendo com que, mais uma vez, nós nos enfraqueçamos enquanto sul-americanos, enquanto latino-americanos, enquanto eles se fortalecem. Um outro exemplo que eu posso trazer também é o preço do nosso combustível, dos nossos automóveis, que são sustentados. Nós, com tudo que nós pagamos, nós sustentamos o conforto da classe média americana. Porque lá, enquanto tu paga $30 mil num automóvel, um automóvel semelhante aqui no Brasil, tu vai pagar 80, 90 mil reais. Sem esquecer que a gente não pode pensar numa conversão de moeda, porque o residente nos Estados Unidos, ele recebe em dólar, então o custo de vida dele é em dólar, enquanto que no Brasil nós recebemos e temos um custo de vida em real. Ou seja, se tu pensar que impacto é esse, por que lá tudo é tão barato? Por que é melhor? Por que os países da Europa são mais desenvolvidos? Porque a exploração das colônias, das antigas colônias, ela se deu justamente com o objetivo de fortalecer as suas sociedades e fazer com que eles tenham uma melhor qualidade de vida em detrimento de todos os outros países, inclusive do nosso mundo, que foram tão explorados como a gente tem um grande conhecimento da África e também da própria Ásia. Só para exemplificar um pouco essa fala do colega Robson, eu sugiro aos nossos ouvintes que escutem o áudio aí do nosso programa sobre a carne argentina, que fala sobre o professor Alejandro, que ele falou sobre a exportação de carne da Argentina para a Europa. A gente chegou à conclusão, né, que o Marx se alimentava com a carne argentina. Eu quero fazer uma próxima pergunta para o Robson. Se a morte do Chaves é um marco para a história da nova direita, será que ele é tão importante assim historicamente para a América do Sul, o Chaves? Eu acho que não necessariamente para a América do Sul, mas
isso foi sim determinante para a história da Venezuela e representou, que teve um papel importante aqui dentro da nossa América do Sul. E por que a gente pensa na questão do Chávez? Porque justamente a gente lembra da questão econômica, que é um dos marcos muito importantes para esse surgimento, para esse ressurgimento dos conservadores e da direita na América do Sul. Porque quando a gente vê que a Venezuela, em grande parte, teve o seu sustento de um movimento de cunho político e social, baseado muito na exploração do petróleo, e sem o desenvolvimento de uma base produtiva dentro do seu país, isso serve como exemplo para todos nós, porque dentro da crise que eles estão passando, era tudo muito sustentado na figura do Hugo Chávez. Eu acho que ele é um exemplo emblemático para a gente pensar que nós temos que formar uma sociedade em que haja mais protagonistas. Se não houverem mais protagonistas, se nós ficarmos centrados em figuras como Chávez, como os Kirchner na Argentina, como Lula no Brasil, a gente vai acabar vendo o que está acontecendo agora se tornar ainda pior. Porque a falta de protagonismo, ela vai levar a que nós continuamos pensando nesses salvadores que vão fazer um milagre, ao invés de nós construirmos uma realidade política para toda a sociedade. Falta muito ainda a gente debater política dentro da nossa sociedade, para que as pessoas possam enxergar a política como algo do dia a dia, não apenas como algo partidário. Será que é correto, então, afirmar que o chavismo contribuiu para o surgimento de uma nova direita? De certa forma, se a gente pensar no caso da Venezuela, a gente pode dizer que não o surgimento de uma nova direita, mas para a agudização dentro da Venezuela das forças que antes eram, a gente pode dizer, não usar a palavra harmonizados, mas que havia uma certa acomodação de forças dentro da Venezuela, é que com o advento do chavismo e com suas políticas na Venezuela, acabou levando os grupos conservadores a se organizar e se fortalecer para voltar ao poder. A gente pode citar também o exemplo da Bolívia, que recentemente o Evo Morales fez um referendo para continuar no poder mais uma vez e perdeu. Essa perda de força em outros países também, isso leva a gente a pensar de que forma foram organizadas essas políticas desses governos de centro-esquerda na primeira década do século XXI. De que forma isso foi trabalhado, que gerou esse impacto e está gerando essa inversão, essa nova polarização dentro da América do Sul. E falando sobre ainda essa questão de grupos que representem essa nova direita, que grupos, que partidos, que pessoas tu caracterizaria como nova direita na América do Sul? Eu acho que a gente pode começar pensando em questão de nova direita na América do Sul, trazendo o nosso exemplo aqui do Brasil. Alguém que tá muito forte, ligado, está se mostrando agora mais ligado à política, ligado a grandes grupos econômicos e também à mídia. O apresentador de TV da TV Globo, Luciano Huck, que há muito tempo faz um trabalho de ajuda a algumas pessoas e que para a grande massa da população ele começa a se mostrar como, puxa, como esse cara é bom, como esse cara é legal. Quando a gente sabe que ele é um dos mais altos salários da TV Globo, que além disso ele ainda é patrocinado pelo Grupo Itaú, que ele tem uma grande proximidade com políticos antigos de direita aqui do Brasil, como o próprio Aécio Neves. E ele se mostra como essa figura querendo aparecer como novo, como alguém que está trazendo benefícios para a sociedade, quando a gente sabe que aquilo que ele faz no programa dele é patrocinado por outras empresas e é como tu pegar e fazer assim, na cabeça das pessoas tu tenta trazer uma mentalidade de que ele está ajudando, ele é um cara legal, se ele é rico é porque ele trabalhou, porque ele conseguiu, que ele batalhou. Tu começa a tornar mais nebulosa essa questão da exploração, essa questão do poder da mídia, ligada a grupos políticos, da influência que ela pode ter. E isso se reflete, de uma certa forma, em outros grupos dentro da própria América do Sul, que agora estão ascendendo mais uma vez. A gente pode ver a eleição do Macri na Argentina, depois de 12 anos dos Kirchner no poder, como algo também
que está trazendo essa nova realidade para que as pessoas agora, o que elas querem? Elas querem ter direito aos benefícios que elas conseguiram antes, mas com estabilidade econômica. Porque se tu tem um momento em que tu tem benefícios sociais, em que tu tem aquilo que a gente pode chamar de um primeiro passo para uma justiça social um pouco maior, só que ficou só nesse primeiro passo. Se tu não tem reformas profundas dentro do, principalmente começando pelo sistema político, tu tem esse mesmo sistema político viciado que vai trazer à tona isso que a gente está vendo agora. Bom, colegas, o que vocês acham de fazer um pequeno intervalo aí? Vamos ouvir umas músicas? Eu queria deixar, pra gente pensar no intervalo, Robson, uma questão que é o seguinte, que ao mesmo tempo que tem essa ascensão da nova direita, também tem muito forte um discurso de crise, né? Mas será que esse discurso de crise, junto à ascensão dessa nova direita, não é uma tentativa desses países da América do Sul e de todas as demais periferias do núcleo capitalista, que é Estados Unidos, União Europeia, Japão? Será que não é uma tentativa desses países também entrarem na modalidade de capitalismo financeiro? Enquanto por muito tempo nós estamos ainda, né, dependentes exclusivamente de exportação, matéria-prima, e parece que agora esses países do terceiro mundo, que antigamente chamava terceiro mundo, né, que são a periferia do núcleo capitalista, relegada sempre a exportar matéria-prima, será que agora eles não querem entrar de fato no capitalismo financeiro? Essa é a pergunta que eu deixo pra gente conversar depois do intervalo. E o Freitas vai falar que tipo de música a gente vai ouvir no intervalo. Vamos ouvir 2 raps aí, bastante críticos, com crítica social muito, muito clara. Uma delas aí é pedida e sugestão da nossa ouvinte, Ana Paula, aí, ex-colega nossa aí, que foi convidada num programa sobre o pré-vestibular popular Minervino de Oliveira. Mas antes tem uma sugestão do nosso convidado de hoje. Gostaria que tu, Robson, explicasse para nós por que tu escolheu essa música pra gente ouvir no nosso intervalo. Eu escolhi César Passarinho e a música Que Homens São Esses. Escolhi César Passarinho porque antes de ser um tradicionalista, ele é um regionalista. E essa é uma diferença importante, porque ele canta as coisas da nossa região sul, não pensando apenas na questão das tradições arraigadas, mas pensando de que forma a gente pode trazer essa música como também uma reflexão e uma crítica social. Então vamos abrir de César Passarinho, Que Homens São Esses. Agora em pauta, dia 30 de julho, no final desse mês, 7º mês aí, de acordo, graças ao calendário romano. Estamos continuando o programa aí com um pouquinho de música aí. Gregoriano? Bom, então depois tu me corrige aí, professor Robson. Tu me explica essa história aí melhor. Mas só explicando que a gente ouviu aí César Passarinho, como são esses, atriz com elevação mental e funkeiro aí, geração Kalashnikov. Mas explica aí, o que eu falei de errado aí, ô Robson? Explica aí pros ouvintes que eles merecem saber a verdade. Calendário gregoriano, que foi unificado e organizado a pedido do Papa Gregório. Muito obrigado, colega Robson. A partir do erro vem um grande acerto, vem um aprendizado. A pergunta que a gente faz veio do Fábio. Se o que define direita e esquerda na América do Sul se distingue um pouco do que vale para ser esquerda e direita na Europa. Será que a lógica é diferente? Eu acredito que hoje, a gente tendo uma visão do nosso cenário, hoje 2017, está ficando mais difícil a gente definir politicamente o que é esquerda e o que é direita na América do Sul. Nós temos poderia chamar de extrema direita, uma direita muito conservadora. Nós temos grupos de extrema esquerda, mas os grupos que têm ascendido ao poder tem ficado bastante difícil a gente diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Se a gente pensa numa esquerda tradicional e numa direita tradicional da Europa. Porque a esperança que se tinha quando o ex-presidente Lula assumiu era de algo que se foi até um certo ponto e se parou e não se conseguiu ter continuidade.
Nós tivemos um primeiro momento, foi a unificação de programas sociais de outros governos, organizados em torno, principalmente, do bastante conhecido Bolsa Família, e também investimentos maiores em educação, principalmente em ensino superior. Só que, quando nós precisávamos dar uma guinada, e que essa guinada fosse uma guinada da própria América do Sul, nós estamos vendo uma inversão. E essa inversão está acontecendo principalmente por quê? Porque nós temos surgido escândalos de corrupção, o nosso país é o maior exemplo, e crises econômicas derivadas de crises econômicas internacionais, e que, por não haver uma preparação no viés econômico dentro dos países da América Latina, estão levando a esse retorno dos políticos tradicionais. A gente pode usar o exemplo do Trump, que se fosse questão de alguns anos atrás, não se imaginaria que ele fosse eleito. Mas essa mudança de cenário também dentro dos próprios Estados Unidos levou a esse chamado eleitorado médio a buscar essa nova opção. E daí eu trago para o nosso debate, para a nossa pauta, o que a gente pode pensar enquanto historiadores, enquanto estudantes, sempre estudante das ciências sociais, quando a gente vê alguém ganhar grande voz aqui no nosso Brasil como Jair Bolsonaro. Só citando aqui comentários de dois colegas nossos, da mesma instituição de ensino superior aí, o Marcelo, que teve aqui no nosso programa sobre a grande e gloriosa Revolução de 17, acontecida aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, 1817. O Marcelo Perrone, ele disse: bom programa, meus colegas, estarei na escuta. Um grande abraço aí ao nosso colega Marcelo. Também o Rodrigo Aldabe. Saudades, meus queridos, em breve, depois de muitas adversidades, retornando aos livros e reflexões. Então ele seja muito... Rodrigo Aldabe é o historiador oficial de Gravataí. Um dos melhores historiadores da América do Sul, Rodrigo Aldabe. E o maior especialista da história de Gravataí do mundo. Autodidata sobre a Maria Cachaceira. A gente admira muito o Rodrigo Aldabe, seja bem-vindo de volta ao JCB. Eu tenho uma diferenciação universal para a esquerda e direita. Para mim, esquerda, que define o governo de esquerda, é aquele voltado para os trabalhadores, para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, para avançar a democracia no sentido de colocar uma participação maior dos trabalhadores no governo, para aumentar, para ter um avanço democrático. E coloco a direita como aqueles governos que privilegiam os empresários, aqueles que mais têm, e se preocupam em cada vez tirar mais o povo do mando no governo. Então tem essa diferenciação. E eu penso que o que vale para a esquerda e a direita vale aqui, para o Morro Santana, vale para a China, vale para qualquer lugar. Eu acho que o que define é isso. A nível de governo, do parlamento. Um governo de esquerda é aquele que se preocupa com o povo. E um governo de direita é aquele que se preocupa em fazer a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio e essas reformas antipopulares do governo Temer atual. Eu acredito que a gente deve descrever e estudar, interpretar o governo Temer, a gente entende muito bem o que é direita. Não sei o que tu acha disso, Fábio e Robson. Eu, de minha parte, quando a gente pensa num governo de uma chamada direita clássica, o Temer está fazendo tudo de melhor para ser caracterizado dessa forma. Porque nós estamos vendo aí a questão da reforma trabalhista, nós estamos vendo a maneira como está sendo conduzido o governo. É só a gente pensar quando ele assumiu o governo, não havia nenhuma ministra, não havia nenhum ministério em que houvesse uma mulher. E além disso, ele extinguiu o Ministério da Cultura, que deu uma polêmica tão grande dentro da sociedade brasileira que ele acabou voltando atrás. Então, nesse ponto eu concordo contigo, sim. A reflexão que eu trouxe é a respeito dos governos que nós tivemos aqui, que em termos do que aconteceu aqui na nossa América do Sul, nós temos alguns governos que podem ser classificados como de esquerda, sim, mas no nosso caso específico do Brasil, a gente não consegue enxergar se esse governo era realmente de esquerda. Nós tivemos alianças com o próprio PMDB, um partido conhecido como partido de centro-direita, hoje em dia bem à direita, inclusive para eleger um prefeito em São Paulo,
o próprio ex-presidente Lula foi pedir apoio num conhecido político da direita brasileira, Paulo Maluf. Aproveitando a pergunta para deixar uma dica para os nossos web ouvintes aí, que é um texto que nós temos ali no blog do Grupo de Estudos Americanista, que é Reflexões sobre o caráter histórico das esquerdas e das direitas na América Latina, que trata exatamente dessa questão de por que algumas características da esquerda e da direita na América Latina são diferentes do contexto europeu, por exemplo, que foi onde surgiu essa questão, essa nomenclatura, né, da direita e da esquerda. Às vezes o caráter histórico do nosso continente, da América do Sul, América Central, América do Norte, ele define alguns padrões de direita e esquerda que são, por vezes, diferentes e até lutas diferentes do contexto europeu, né? E agora a próxima pergunta que eu quero te fazer, Robson, é: qual o papel da mídia nesse contexto que envolve a nova direita? A gente pode perceber, dentro dos nossos estudos quanto historiadores e o que a gente presencia também no nosso dia a dia, um poder muito grande da mídia influenciando ainda hoje a opinião das pessoas. Nós temos, felizmente, oportunidades de buscar outros meios de comunicação. Mas como tu mesmo falaste em outro momento aqui do nosso programa, um dos meios, uma rede social que é usada por uma grande massa da nossa população, que é o Facebook, dependendo daquilo que tu publica, eles te bloqueiam e te mandam um aviso de que aquilo não pode ser publicado, sendo chamado de spam. Então, quando a gente vê isso aí, quando a gente fala da grande mídia, hoje em dia a gente não pode falar somente de televisão. Dentro da própria internet, que a gente tem uma possibilidade muito maior de busca de outras informações, de outros veículos de informação, a gente vê esse boicote também. E quando a gente vê veículos tradicionais batendo de frente, batendo firme a respeito da corrupção nos governos do PT, e quando escândalos de partidos de direita não são tratados ou são tratados de forma menor, a gente vê uma grande manipulação da informação para beneficiar alguns grupos em detrimento de outros. Nós temos um grande exemplo aqui, que é o jornal Boca de Rua, que é um exemplo de uma mídia subversiva, que não entra nesse contexto aqui de nova direita. Com certeza dá voz aí àqueles que muitas vezes nem assalariados são. Aliás, nem digo muitas vezes, que não são assalariados, que estão em situação de rua. Mas eu quero fazer a próxima pergunta aqui. Gostaria que tu explicasse para nós, para os nossos ouvintes, um pouco sobre o cenário da Argentina, que levou ao êxito eleitoral do Macri. Esse cenário, a Argentina, ela tem algumas peculiaridades dentro da sua história recente, que é a questão da dolarização da sua economia, o dólar aparecendo muito forte dentro da economia argentina. Nós temos grandes crises que a Argentina passou desde os anos 90 para cá. E o que a gente vê é, depois de um período de algumas crises na década de 90, a ascensão de governos voltados mais para a gente pode falar para um centro-esquerda, não tanto à esquerda, dos governos Kirchner. Só que a política deles nos últimos anos, principalmente com a Cristina Kirchner, de confronto com grandes grupos de mídia, de fechamento da economia para evitar evasão de divisas, evasão de recursos, acabou tendo um efeito contrário daquilo que o governo esperava. Não houve a resposta que o governo queria, que o governo estava buscando. Aumentou-se a crise dentro da Argentina e essa crise econômica levou a desemprego. E junto com isso aí, surgem sempre aqueles políticos que aproveitam essas oportunidades para ascender ao poder. Só que se a gente vê como foi a eleição na Argentina, o Macri venceu por uma pequena diferença eleitoral. Lembrando muito que foi a eleição da Dilma Rousseff no Brasil. Mostrando a divisão dentro da sociedade argentina. Mostrando que há grupos conservadores crescendo na sociedade, mas que grupos ligados às classes trabalhadoras também ainda têm muita força. Só dando um alerta aqui, que nosso programa aqui é muito popular. Então o Marcelo fez uma chamada de atenção para nós aqui. Marcelo Perrone diz o seguinte: um grande abraço ao Robson,
respeitosamente vou me permitir corrigir a sua afirmação. O governo Temer não fez uma reforma trabalhista, fez um desmonte de direitos conquistados pelos trabalhadores arduamente há muitas décadas. Será que ele interpretou corretamente a tua fala, Robson? Olha, o que eu posso dizer é que a fala do colega é sim muito importante. A gente sempre tem que ter o contraponto, o debate, a convergência ou a divergência de ideias, para que a gente possa construir um cenário político dentro do Brasil. Como nós estávamos conversando em outro momento, falta uma politização maior dentro do nosso cenário brasileiro, como há de grupos sociais dentro de outros países da América Latina. E eu acho que sim, as palavras que eu usei foram as palavras do próprio governo, que o governo usa de reforma trabalhista, mas concordo com o colega sim que está sendo um desmonte daqueles nossos direitos adquiridos. Quando a gente que estuda história e estuda ciências sociais, a gente sabe muito bem que o lucro do empresariado em cima do trabalhador é muito maior do que aquele custo que ele tem com os direitos trabalhistas. É só para lembrar que nós temos também um programa História em Pauta, que é o número 68, que a gente tratou exatamente de forma dialética esse termo, né? Reforma, desmonte. E eu concordo com o Marcelo, o amigo Marcelo, que é realmente um desmonte da Previdência, das leis trabalhistas. Só que a mídia, né, e aí vai mais uma vez a pergunta que o Robson respondeu sobre o papel da mídia, como ela encara essas pautas do governo e como ela transforma em discurso algo que pareça legal, né? Ah, é legal porque é uma reforma. Uma reforma tu vislumbra uma melhoria. Reforma agrária, tu vislumbra melhorar as relações agrárias das pessoas, né? Quem sabe não seja essa uma característica essencial da nova direita, porque sempre apresenta algo antigo, nocivo aos trabalhadores, como algo novo, com outras palavras, até muitas vezes copiando as palavras da esquerda, porque reforma, o reformismo, é uma luta histórica aí, dos governos progressistas, mais democráticos aí em prol dos trabalhadores. Será que não é essa questão aí de usar outros nomes para coisas antigas como uma característica essencial da nova direita, Robson? A exemplo do Michel Temer. Quando a gente vê os grandes grupos de mídia trazendo questão como os direitos trabalhistas, essa mudança dos direitos trabalhistas como forma de... Um dos grandes argumentos que eles usaram, o que foi? A reforma está sendo feita, como o Fábio falou na questão do discurso, para gerar mais empregos. O argumento clássico que a gente sempre ouve é o que bate mais caro nas pessoas. É aquilo que impacta mais na vida de todos nós. É o trabalho para o sustento de cada pessoa. Quando se fala nisso aí, tu consegue cooptar muito para o teu lado. Porque daí tu está criando um argumento de convencimento a respeito de algo que vai piorar a vida dos trabalhadores. Eu acho que um exemplo que a gente pode trazer muito forte é a questão que é uma questão já antiga, mas que sempre vale a pena relembrar, que é a terceirização, que é foi uma forma de precarização das condições de trabalho. Nós vemos pessoas que prestam serviços, como por exemplo na escola em que eu trabalho, trabalhando no setor de limpeza da escola, fazendo um trabalho pesado, muitas horas por dia, trabalhando inclusive aos sábados, para ganhar um salário que fica em torno do salário mínimo. Bom, agora que tu comentou sobre a Argentina, eu queria que tu falasse sobre a questão do Paraguai. Teve aquela deposição também, um tipo de golpe parlamentar ao presidente Fernando Lugo, que foi eleito lá no Paraguai, e que representava uma centro-esquerda cristã, digamos assim, né? Fala um pouco sobre essa realidade paraguaia e a ascensão da nova esquerda lá. E se tu puder, qual a relação que tem com o Brasil? Porque o Brasil sempre teve uma relação muito forte com o Paraguai. É interessante isso aí que tu traz, porque pegando a partir do final, o Brasil tem uma ligação muito forte com o Paraguai, e a gente traz desde a fatídica Guerra do Paraguai, né? Onde há exemplos de alguns livros que trazem isso como algo pesado demais, mas a gente como historiador, a gente sabe que o que aconteceu foi sim um desmonte de uma sociedade que estava começando a se organizar, uma sociedade que
não tinha um desenvolvimento comparável a outros grandes países da época no século XIX, mas que estava começando a fazer uma organização interna própria, e que a partir dessa guerra, não só com o Brasil, mas com o Uruguai e a Argentina também, sofreu um desmonte e uma destruição. A gente pode até falar com termos um pouco mais fortes também. E a deposição do Lugo, ela vem trazer para nós justamente como esses grupos conservadores estavam buscando que esse novo modelo político, que esse novo cenário, que esses novos protagonistas não continuassem no poder. Que não houvesse uma continuidade como é que eu vou usar o termo, num plano político, numa linha de pensamento político voltada mais ao centro-esquerda, voltado mais à justiça social. Tanto é, a gente pode ver que a deposição dele foi no último ano de governo. Então, quando a gente vê isso aí, o que a gente pensa? Que o problema não estava sendo tanto o governo dele em si. Sim, havia problemas com os conservadores de direita, mas principalmente que eles não queriam que houvesse uma continuidade nesse projeto político. Para que esse projeto político fosse estancado e que mais uma vez a gente voltasse àquele cenário antigo do Paraguai, de dependência de outras nações, de pobreza, de miséria, e que essa ligação forte do Brasil, para retomar mais uma vez e concluir a ideia, está muito também ligado a grandes empresários rurais do Brasil que foram para o Paraguai para plantar, para produzir, levando o agronegócio brasileiro para o Paraguai e também atrapalhando e impossibilitando a reforma agrária dentro do Paraguai. E a educação, Robson? Será que a nova direita está se inserindo na educação brasileira e da América do Sul? E eu queria que tu comentasse a ascensão desse movimento chamado Escola Sem Partido. Será que ele é a principal característica da nova direita na educação? A educação é algo que nós, enquanto professores, tem nos preocupado demais. Porque nós sabemos a importância e o impacto dela que ela tem na vida de todas as pessoas. E a partir do momento que tu precariza a educação, dando condições cada vez piores para os professores do ensino público trabalharem, quando tu traz propostas de novos projetos políticos, como tu citasse do Escola Sem Partido, querendo dizer que quem traz para o debate político a questão da injustiça social, quem traz para o debate em sala de aula a questão do posicionamento, de pensar em sociedade, de pensar em política, de pensar em resgate histórico, que essa pessoa está tendo uma tendência enquanto política partidária. Eu acho que nós, enquanto historiadores, a nossa tendência sempre é a política enquanto termo que a gente resgata lá do clássico grego, enquanto os homens em uma sociedade, o homem da sociedade. Quando a gente pensa no termo política como algo que permeia toda a nossa vida, eu acho que sim, nós temos que levantar uma bandeira. E a Escola Sem Partido quer justamente destruir isso aí, trazendo como maquiado, dizendo que está trazendo política partidária para dentro das escolas. E a gente vê uma educação cada vez mais sem infraestrutura nenhuma, profissionais com remuneração baixa, profissionais desgastados, que fazem jornadas extensas e extenuantes. E a gente vê também uma sociedade que está em mudança muito rápida. Eu acho que o nosso ensino não está acompanhando isso aí. Nós temos um modelo de educação antigo, atrasado, e que não está mais atendendo às demandas dos nossos jovens. Nós que trabalhamos em escola, a gente presencia isso aí. A gente vê isso todos os dias. Que a escola, que o modelo de escola que nós temos hoje, ele não atende mais. É preciso construir um novo modelo de ensino para a nossa sociedade, porque senão nós estamos fadados ao fracasso na educação e ao fracasso como sociedade também. E talvez um modelo de ensino que passe basicamente dando uma ênfase ao ensino fundamental, ensino médio e também um modelo de ensino superior. Sim. Começando principalmente pela construção de um ensino básico e de um ensino médio que possa permitir aos jovens entender como essa sociedade funciona, se enxergar como atores políticos dentro da sociedade e não relegando as áreas das ciências sociais ao segundo plano, como a gente está vendo nessa reforma da educação aí do governo Temer.
A gente fez uma pergunta anterior sobre aonde está ou quem faz parte dessa nova direita. Será que a gente pode localizar dentro dessa nova direita alguns profissionais da educação? Eu acho que se nós pensarmos em profissionais da educação, isso já é isso é um tema um pouco mais complexo e mais delicado para a gente trabalhar. Se a gente pensar em profissionais que estão todos os dias buscando realmente o ensino como algo que é vocação da sua vida, e a gente não pode falar isso aí. Mas se a gente vê profissionais que estão buscando apenas uma ascensão como carreira, como uma projeção de uma carreira profissional em detrimento do ensino e da educação como algo transformador da sociedade, aí sim, nós podemos dizer que dentro da nova direita existem sim profissionais que estão apoiando esse movimento. São poucos, felizmente, mas existem alguns que a gente vê que isso começa a acontecer, porque se tu pensa somente na tua carreira e no teu crescimento em detrimento do teu trabalho como profissional da educação, daí mesmo que indiretamente tu acaba caminhando para o lado dessa direita. Eu citaria um expoente da nova direita na educação, o secretário municipal de educação aqui de Porto Alegre, o Adriano Naves de Brito, que é um filósofo, um cara vinculado a várias teorias filosóficas lá, desde o Kant, tem até aqui um mini currículo dele aqui, ó, UME, Kant, filosofia da linguagem, especialização e atenção às teorias de referência, pesquisa, não sei o quê. É um cara que é vinculado à educação e é da nova direita. Bom, e agora mais uma pergunta, então, né? Agora partindo um pouco para a questão mais cultural. Quais as consequências dessa nova direita na cultura? Aí eu queria que tu falasse sobre, por exemplo, alguns roqueiros que nos anos 80 e 90 passavam uma imagem rebelde, politizada, e que hoje em dia são conservadores, até desqualificando o debate político, né? E o funk ostentação, que surgiu aí, eu acho que muito influenciado pelo rap estadunidense, que o rap lá nos Estados Unidos é ostentação, que nem o funk mais ou menos aqui. Enquanto que aqui o rap ele acabou sendo uma crítica social, né? E o funk acabou abraçando essa ideia de ostentação. Então, esses dois paralelos aí culturais, os roqueiros que viraram conservadores e o funk ostentação que defende cada vez mais esse consumo, esse consumismo aí desenfreado que acaba gerando a nova direita também, como a gente bem comentou e tu mesmo citaste no início do programa. O que a gente vê, por exemplo, quando a gente fala, se a gente vai ouvir música de rock dos anos 80, tu ouvia os roqueiros dizer, que país é esse? E esses mesmos roqueiros hoje em dia estão vindo com um discurso muito conservador, como tu mesmo falaste, desqualificando inclusive pautas dos movimentos de esquerda. E dentro dos meus estudos para o nosso encontro de hoje, um dos materiais que eu estava lendo estava falando justamente a respeito dessa questão, que esses jovens dos anos 80 que hoje construíram essa carreira dentro do rock e que construíram e hoje são conhecidos, eles estavam saindo de um cenário, suas famílias e eles, de muita repressão, onde tu usava a cultura, especialmente nós falando da música como forma de contestação social e de contestação da realidade deles, que em grande parte eram jovens de classe média alta. Então, eles estavam vivendo um momento de transformação social e tinham uma expectativa de onde esse país iria chegar, de onde o Brasil chegaria. Como essa expectativa não se concretizou em relação ao que seria esse Brasil, eles passaram a se enxergar hoje, como a gente pode dizer, que como alguém que está contestando isso, porque esse discurso, na verdade, ele era como uma forma deles confrontarem a sua própria realidade, quando jovens, que na verdade era uma realidade de um privilégio social e que não trazia na sua essência um discurso como hoje nós temos, que tu falasse do rap, que serve como uma ferramenta de protesto social aqui no Brasil. Já quando a gente fala do funk ostentação,
o que a gente vê, falando em primeiro lugar em funk no Brasil, a gente vê a ascensão do movimento de periferia, muito forte, e que sofre muito preconceito dentro das camadas mais conservadoras da sociedade. E entrando especificamente, mais uma vez, no funk ostentação, o que a gente vê, o que é? O que a gente percebe são alguns jovens que aproveitaram esse boom dessa cultura de periferia, ligado a esse exemplo que nós tínhamos do rap americano, como a questão da ostentação, como forma de ascensão social, e trazendo um discurso vazio, que mostra apenas o consumo, de como eles são felizes por terem grandes mansões, por terem grandes carros. Isso acaba deturpando a imagem dos jovens de periferia, achando que a felicidade e a sua realização enquanto pessoa dentro da sociedade vai estar em tu ter um alto cargo, em tu morar numa casa enorme, enquanto que a gente sabe que essa é uma realidade para muito poucos, que está sedimentada e que está embasada na exploração de muitos. A gente sabe que isso não é uma realidade para todos. E se não é uma realidade para todos, como que alguém pode chegar e dizer e demonstrar como ele é bom, como ele é legal, sendo rico, sendo milionário? Tu vai trazer a imagem para as pessoas que é só isso que é bom, que é só isso que serve enquanto sociedade, aumentando a desigualdade ainda mais na nossa América Latina. Nosso programa hoje está para lá de interativo. O Marcelo não ficou satisfeito com o comentário do Robson e botou mais lenha na fogueira aqui. Ele diz o seguinte, eu gostaria que o Robson comentasse. Esse desmonte trabalhista atende a interesses do grande capital externo que busca mão de obra a preço de banana em outros países. E tá certo, Robson? Com toda certeza, o nosso maior exemplo aqui, se tratando de Rio Grande do Sul, é a fábrica da General Motors em Gravataí. Eu trabalhei lá por 5 anos e uma das nossas pautas em reuniões que nós tínhamos a oportunidade de participar com a nossa gerência aqui do Rio Grande do Sul era de que nós tínhamos uma diferença salarial substancial em relação à fábrica de São Paulo. E os argumentos que eles usavam eram, se vocês querem receber um salário maior, vão trabalhar em São Paulo. Eles falaram isso para nós com todas as letras, lá dentro da linha de produção. Então, como alguém que além de ser historiador, teve a oportunidade de trabalhar nessa questão operária, eu conheço um pouco dessa realidade, e quando tu está dentro do chão de fábrica, tu não tem a oportunidade de ter contato que nós temos, com raras exceções, é claro, que buscam isso, mas a grande maioria, ele está buscando o seu ganha-pão, ele está buscando o seu sustento. E se um governo mais à esquerda não está satisfazendo aquilo que ele precisa, ele com certeza vai votar no governo de direita. Nós temos um exemplo aí, que é uma frase, que é um slogan da nova direita, que é vai pra Cuba, que é mais ou menos essa mesma mentalidade do patrão aí. O teu ex-patrão que diz que está insatisfeito com o salário aqui em Gravataí, vai para São Paulo. É mais ou menos essa linguagem empresarial colocada na política, que caracteriza a nova direita, que tu acha? E essa é uma linguagem que traz uma roupagem nova apenas, né? Porque isso remete ao tempo da ditadura militar com o Brasil, lá meu deixo, né? Então, esses grupos que estão ascendendo agora da direita, eles estão trazendo esses discursos antigos, botando uma nova roupa, uma nova maquiagem, para mostrar para as pessoas que eles podem fazer aquilo que os governos de centro-esquerda não fizeram. Quando a gente sabe muito bem que nós já estamos vendo em pouco tempo, nesse 1 ano de governo Temer, nas políticas do Macri na Argentina, em que a questão privatizar, diminuir o Estado, privilegiar e empresariado, deixando as questões sociais em segundo plano. É claro que nós sabemos que política econômica de um país é algo extremamente complexo, que tu não pode somente atender questões sociais sem pensar nas questões econômicas. Porque se tu faz isso, tu está fadado também ao fracasso. A gente teve um programa aí, acho que faz 2 programas anteriores aí com o professor Bolívar sobre o Brasil colonial e África. E teve uma pergunta de um ouvinte, um colega do JCB, muito interessante, que ele dizia o seguinte, na pergunta, será que os quilombos são uma especificidade da América Latina? E o Bolívar fez uma resposta muito boa. Ele diz que em todas as civilizações onde teve opressão, teve resistência.
de quem era oprimido. E eu acredito que nessa etapa da nossa política, onde tem o contexto da nova direita, também tem os contrapontos. Eu gostaria que o Robson falasse quais são os contrapontos dessa nova direita aí, pra gente começar a falar de coisas boas nesse programa, que eu tô ficando muito chateado. Nós podemos falar como contrapontos a essa nova direita a organização de movimentos sociais dentro da América do Sul. Inclusive, esse áudio que a gente ouviu foi de um bispo da Igreja Católica, demonstrando que há uma abertura da Igreja Católica aqui da América Latina, mais uma vez, por esse rumo mais progressista. Isso embasado principalmente porque o nosso Papa é sul-americano, é latino-americano. E ele está buscando essa questão de levar a mensagem de Deus também como uma forma de enxergar as pessoas mais pobres. Que esses pobres não sejam só alguém que tu enxerga de longe, mas como alguém do teu convívio, como alguém que tu aproxima para ti. Tu acredita que o Papa Francisco, por ser da América do Sul, da América Latina, ele também caracteriza um tipo de nova esquerda? Eu acho que ele caracteriza alguém dentro da Igreja Católica com uma visão progressista. Essa visão progressista é um pouco mais aproximada da esquerda, sim, mas ele sabe que ele não pode perder a sua linha mestra dentro como governante principal de uma das maiores religiões do mundo. Mas mesmo com todas essas obrigações que ele tem que cumprir, ele está demonstrando uma visão diferente do que a gente tinha, por exemplo, de um Papa que foi alguém com um impacto muito grande dentro da história da Igreja Católica, o Papa João Paulo, que era muito carismático, que era alguém que se aproximava muito das pessoas, mas que tinha uma visão muito conservadora. E, de certa forma, esse novo Papa Francisco, ele não está retomando algumas ideias que a teologia da libertação dos anos 70, dos anos 80, que inclusive foi uma das grandes responsáveis pela Revolução Sandinista. Será que ele não está trazendo isso de uma forma muito sutil para o discurso da igreja, para o discurso oficial da igreja? Ele está trazendo com certeza alguns elementos, mas ele sabe que esse é um terreno muito nebuloso, um terreno muito pantanoso, que inclusive o caso do próprio teólogo Leonardo Boff, que ele era religioso, ele era um frei, e ele foi afastado das suas funções por ser alguém que defendia abertamente a teologia da libertação. Então o Papa, por ser alguém de uma vivência dentro da América Latina, da realidade da Argentina, e por ser alguém que estava sempre buscando essa questão de se aproximar das pessoas que mais necessitavam, ele sabe até onde ele pode ir com toda certeza. Exemplos que a gente pode trazer para os nossos ouvintes é a questão de quando existiam cerimônias da igreja importantes, como a missa do lava-pés, que antecede a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Páscoa. Ele teve momentos que ele foi até, não é escola, até abrigos de jovens abandonados, para fazer essa celebração com jovens abandonados, dentro da Argentina. Inclusive, quando ele já era bispo também, ele era conhecido por vestir aquela roupa tradicional de padre toda preta e pegar o metrô e andar junto com as pessoas para conhecer as pessoas e poder falar com as pessoas. Então, quando tu tem alguém desse calibre, com essa realidade, liderando uma religião que tem tanta voz dentro da nossa sociedade ocidental, isso com certeza é algo muito relevante. Bueno, vamos nos encaminhando aqui para a saideira do programa. Tá ligado o microfone. Então eu queria passar aqui a palavra para o Robson. Primeiramente te agradecer, Robson, por esse debate muito rico que tu trouxe, né? Diversas realidades de alguns países da América do Sul, nesse contexto de ascensão da nova direita, né? Algumas características dessa nova direita. E também problematizando se a nova direita é realmente nova ou se é o velho discurso com um rosto jovem, né? Então, queria te parabenizar e agradecer mais uma vez por estar participando aqui do História em Pauta. E antes de passar a palavra para o Freitas, eu queria que tu fizesse suas considerações finais. Bom, primeiramente agradeço o convite dos colegas e parabenizo vocês pelo trabalho de levar através de uma rádio comunitária e principalmente através da internet, que tem alcance em qualquer lugar do mundo, um trabalho de debate social, de debate de história. Nós sabemos o quanto é restrito os cenários da história hoje em dia para a grande população. Os movimentos
e os encontros e seminários, a gente conhece, a gente sabe que tem a oportunidade de participar, mas é tudo muito restrito ao meio acadêmico. Isso é algo que nós, quando estudávamos, nós debatíamos muito com os professores, a questão de como levar a nossa palavra de historiadores, a nossa voz e se fazer entender pelo grande público. Esse é um desafio que todos nós temos todos os dias. Porque, voltando mais uma vez, só para encerrar para a questão da escola, os jovens ainda vê, a grande maioria, a história como algo muito maçante, como chato. Se eles enxergam isso, no que nós estamos errando ao ensinar a história? E, pensando mais uma vez no tema como encerramento, o que eu vejo para finalizar é que existem pessoas novas dentro de uma velha direita. Que nós vemos o mesmo discurso, a mesma palavra, com alguns velhos atores trazendo pessoas jovens, trazendo pessoas diferentes, para fazer convencer a grande massa da população de que aquilo que estão trazendo é algo diferente. Como temos um slogan de um partido aqui chamado Novo. Eu também agradeço muito a tua participação, que foi muito enriquecedora para os nossos debates. Robson já está convidado a participar novamente, quem sabe para aprofundar essa questão da... Quem sabe uma síncrese americanista sobre direita e esquerda na América Latina? Ou quem sabe aí um verbete americanista sobre a nova direita na América do Sul, ou outro programa sobre a história da igreja no Brasil colonial, que eu sei que é um assunto que tu estuda bastante. Ótimo, pode contar com a minha presença. E falando em nome, né, no grupo de estudo, a gente se despede aqui, hoje dia 30 de julho, no calendário Gregoriano. Aprendam, Gregoriano. Falando diretamente aos trabalhadores e aos estudantes das periferias do mundo, entre elas, da Vila das Laranjeiras, Morro Santana e Alvorada. Que toda a cidade, por mais que tenha diferença de classe, toda Alvorada é uma periferia. E eu me despeço aqui, deixando um abraço no coração dos ouvintes, agradecendo aí a participação ativa aí do Rodrigo Aldab e do Marcelo Perrone, dois grandes historiadores aí da nossa mesma origem, nós três aqui, todos oriundos da FAPA, todos fapistas, fapianos da Faculdade Pobre Alvoradense, né? Que é um dizer do nosso convidado Edson, que ele chama com muito orgulho que a FAPA é a Faculdade Pobre Alvoradense. Eu me despeço aqui, um abraço de todos. Não sei se o Robson gostaria de deixar mais uma palavra e uma consideração. Como última consideração, deixo a todos os ouvintes o meu apelo de que não desistamos do nosso Brasil. Não vamos desistir de construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Não deixamos esse discurso de que vou viver fora, vou me mudar para o exterior, como uma solução dos nossos problemas. Aqueles que buscam experiências nos países do exterior, que o façam, mas como uma experiência de vida, não como maneira de fugir dos problemas do nosso país. E eu finalizo deixando aqui uma frase final que surgiu da participação da Frente Quilombola aqui no programa História em Pauta, com um grande professor e militante, doutor Onir. A Revolução Brasileira será quilombola. Então até o próximo domingo com mais um História Educação Polêmica.